Prezados irmãos e irmãs, meditando sobre o Evangelho de hoje, de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 5, eu resolvi partilhar a riqueza que ele nos traz. E o mandamento maior é este: não julgueis e não sereis julgados. Na verdade, é muito fácil dizermos não julgueis, porém, na realidade, todo pensamento humano é um julgamento. É um juízo que nós fazemos acerca daquilo que nós enxergamos. Quando o ser humano toma consciência de uma realidade, automaticamente ele a julga. E esses julgamentos podem ser justos, podem ser também injustos, podem ser profundos ou até superficiais. E Jesus nos adverte para que evitemos todo julgamento. E a pergunta é essa: como resolver esse impasse, essa contradição? É importante que façamos a distinção entre as coisas e as pessoas. Por exemplo, se eu pego este livro aqui, eu percebo que é marrom, que na capa uma imagem de Santa Teresa d'Ávila, que trata do livro da vida, o autor é Tomás Álvares. Então eu posso fazer o julgamento das coisas. E é interessante que até façamos essa análise. É importante que o livro seja submetido à minha análise, ao modo como eu enxergo, porque é uma coisa, é um objeto. No entanto, as pessoas elas podem até ser observadas, mas é preciso que nós tenhamos consciência de que estamos diante de um mistério. E é um mistério inescrutável, ou seja, inatingível, que só Deus conhece o coração do homem. Como diz o Salmo 7, versículo 10. Tu sondas os rins e os corações. Por isso que o último juízo sobre os homens cabe a Deus. Você não sabe o que acontece no coração do seu filho, você não sabe o que acontece no coração do seu marido, da sua esposa, o que é que está por trás para que ele haja de uma determinada maneira que você até não compreenda. Então é importante que nós saibamos distinguir as coisas das pessoas. Por isso que Nosso Senhor diz: porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas a atenção na trave do teu próprio olho. Jesus condena esse espírito crítico que em tudo encontra alguma falta, ou seja, pessoas que tentam encontrar com a lupa as mínimas falhas do outro para duramente julgá-las, criticá-las e esquecem da sua própria trave. E nossa razão julgadora fala muito mais de nós mesmos do que do outro. Então, quando você olha a falha do irmão e a julga, você está falando muito mais de si mesmo, do seu caráter. Você está demonstrando muito mais quem é você do que o outro. Nosso Senhor diz: o outro, na verdade, tem um cisco e você tem uma trave. Porque o ato de julgar o outro faz com que a minha falha se amplie a tal ponto daquilo que poderia ser um cisco em mim mesmo se torna uma trave, pelo fato de eu julgar o outro, esse mistério insondável. Olhamos o cisco no olho do irmão e não enxergamos a trave no nosso. É a grande advertência e o grande ensinamento de Jesus. Por isso, meus queridos e queridas, Jesus nos convida para que nós olhemos para o nosso interior, para a nossa trave. E é importante que hoje nós peçamos a graça do olhar interior. Não é o olhar exterior para o outro, mas é o olhar para mim mesmo. O olhar interior faz uma varredura naquilo que realmente somos. Eu deixo de olhar para o outro e olho para mim mesmo. E esse olhar interior sobre mim mesmo faz com que as minhas falhas e fraquezas sejam vistas. Eu percebo que há em mim coisas que
precisam ser trabalhadas. E quando eu vejo as falhas em mim mesmos, eu deixo de olhar para o outro, para a falha do outro. E em vez de eu sair por aí apontando o cisco do olho do meu irmão, eu vou percebendo a trave que está dentro de mim. Precisamos primeiro tirar, como diz nosso Senhor, a trave de nós mesmos, ou seja, precisamos nos corrigir para corrigir. Na verdade, nós precisamos nos transformar para transformar. Precisamos ser evangelizados para evangelizar. Como Jesus diz, tirando o cisco, né? Tirando os nossos erros, as nossas falhas, né? Percebemos o que nós somos, esse cisco que muitas vezes está como uma trave, aí sim nós podemos tentar corrigir o irmão, ou enxergar o cisco no olho do irmão e até tirá-lo. E Jesus propõe, na verdade, hoje o quê? Uma mudança a partir de dentro para fora. Ou seja, eu preciso mudar, primeiramente, a mim, para tentar uma mudança no outro. E isso exige de nós o quê? O autoconhecimento, para avançarmos na vida espiritual. E aqui que nós lembramos da Santa Teresa d'Ávila, que diz: é um desatino nós queremos conhecer a Deus sem conhecermos a nós mesmos. E hoje nós somos convidados a entrar dentro de nós. Quando vires alguém pecar, reza ao Senhor e dize: perdoa-me porque eu pequei. Porque, na verdade, o irmão é um espelho. O irmão, aquilo que eu vejo como falha, é um espelho que reflete em mim. E é importante que, em vez de eu julgá-lo, eu julgue a mim mesmo, né? Eu olhe para mim mesmo. E no silêncio, nós olhamos para nós mesmos, nesse silêncio interior. E, consequentemente, fazemos um trabalho, através do Espírito Santo dentro de nós, para que assim sejamos luz para o outro. A falha do irmão se torna para mim um espelho, quando eu tenho autoconhecimento. Quando eu olho para o irmão, automaticamente eu coloco a mão na boca e digo: Pai, faze com que eu não o julgue. Quando nós olhamos para a falha do irmão, automaticamente nós queremos julgá-lo. Por isso é importante fazermos esta prece: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me neste momento, porque eu o julguei. E a perguntinha é essa: eu gostaria de ser julgado da mesma maneira como eu julgo as pessoas? Lembremos-nos que quem julga também é julgado. Como nosso Senhor diz: sereis julgados com o mesmo julgamento que julgardes. E para finalizar, vou contar-lhes uma pequena história. Trata-se de um monge chamado São Pior, do deserto da Nítria, no Egito. E ele era muito famoso e foi convidado para tentar resolver os conflitos entre monges que falavam dos seus vizinhos. Então, esses monges o tempo todo falavam dos defeitos dos vizinhos. E esse superior, São Pior, que era de outro deserto, veio para tentar resolver esse conflito, o julgamento dos monges. E ele chegou com um cesto enorme, cheio de areia, atrás de si, nas suas costas, e um outro pequeníssimo cesto diante dos olhos. E os monges, que criticavam uns aos outros, sobretudo seus vizinhos, perguntaram ao abade: Pai espiritual, o que significa isso? E o abade lhe disse: o saco grandioso e pesadíssimo, cheio de areia que está atrás das minhas costas, são os meus pecados. E o saco pequeníssimo que está diante dos meus olhos são os pecados dos meus irmãos. E naquele momento, todos eles ficaram constrangidos e perceberam que o tempo inteiro, na verdade, eles estavam olhando para o cisco do olho do irmão e escondia a trave nas suas costas, que seriam que os seus pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.